resposta da sua dúvida pode estar neste vídeo. Precisamos alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Nos segue aí e já estará ajudando. Tema da mensagem? A estratégia do mal. Gênesis capítulo 1, verso 31 diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, tudo quanto ele tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. No capítulo 2, verso 18 diz: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora ou ajudadora que esteja como diante dele. Outras versões vão dizer que seja idônea. Então, quando nós observamos a criação, irmãos, observamos que a cada novo dia o Senhor criava algo, e ele, ao término dessa criação, daquele dia, era dito: e viu Deus que era bom. E no sexto dia diz: e viu Deus que era muito bom. Então tudo que ele fez perfeito e muito bom. Amém? Mas quando o homem já estava estabelecido no jardim do Éden, Deus observou a vida de Adão, e olha que interessante, é a primeira vez durante esse período inicial da vida humana na terra que o Senhor Deus diz: não é bom. Até então tudo era bom. E nesse caso do verso 31, era muito bom. Mas nesse momento, diz a Bíblia Sagrada que Deus disse: não é bom. E o que Deus identificou? Não foi Adão que disse, foi o próprio Deus. O que o Senhor Deus identificou como não é bom? Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Então, quando nós estamos falando principalmente sobre relacionamento, quando eu estou dando palestra, ensino, ministrações sobre o relacionamento humano, em especial quando nós falamos sobre relacionamento amoroso, eu tento deixar bem claro que existe uma diferença muito clara e patente entre estar sozinho, solteiro, e sentir solidão. Por mais que, a grosso modo, as pessoas costumam usar como sinônimos, mas não são. Solteiro fala de alguém solto, sem compromisso, descompromissado. Não tenho aliança com ninguém amorosa, estou solteiro. Mas o solitário não fala de uma condição de estar ou não em companhia de alguém. O solitário é uma condição própria da pessoa. Por essa razão é possível afirmar que existem pessoas solitárias mesmo em companhia de outras. Dê uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado. Sem dizer nada, só olha para essa pessoa. O que você acha dessa pessoa? Será que é uma pessoa que demonstra estar bem consigo própria, completa em si própria, ou é alguém que está solitário? O que você acha? Não, pastor, se a pessoa está com alguém, seja namorado, seja noivo, seja casado, e saindo da nossa cultura cristã evangélica, ficante, enfim, se a pessoa está com alguém, então ela não está solitária. Isso não é verdade. É possível estar com alguém, mesmo com alguém, se sentir solitário. Está claro isso? O que Deus observou foi: não é bom que o homem não tenha companhia. Não é bom. Mas não que ele estivesse solitário. Ele ainda não estava, ele estava bem. Tudo estava bem. Só que Deus vê adiante, na frente, ele vê o futuro. E ele disse: não é bom, isso vai dar um problema. Então eu vou fazer para ele uma companhia, uma ajudadora, alguém idôneo, alguém que consiga pensar, alguém que consiga interagir, alguém que consiga ser semelhante.
Tá claro isso? E Deus então cria a mulher. Mas então, um tempo depois, observou-se uma estratégia maligna. Diz a palavra de Deus que o anjo caído, Lúcifer, Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, ele utiliza-se de uma serpente. E aqui eu não vou entrar na controvérsia teológica se era de fato uma serpente, literalmente falando, se era uma representação de teofania. Eu não vou entrar nesse mérito. Para mim é serpente e ponto final. Se a Bíblia diz que é serpente, para mim vale e acabou-se. Mas ele utiliza a serpente para tentar, através de Eva, fazer com que a humanidade perdesse a sua aliança com Deus. Então, no capítulo 3, no verso 1 de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, verso 1, estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada, está um pouquinho diferente do que eu costumo ler, mas eu achei bem interessante trazer nessa versão hoje. Diz assim, acharam? Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, todas as alimárias que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Eu preferi essa versão porque, de fato, esse texto, nessa versão, fica mais fácil de entender. Olha a pergunta que a serpente faz. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore, ou seja, vocês estão proibidos de comer frutas. Vocês não podem comer frutas. Isso é verdade. Assim ele começou a conversa. E eu digo que essa maneira de perguntar se é verdade é uma abertura para uma conversa fiada. Irmãos, muitas e muitas vezes, independentemente de crença, de religião, de credo, independentemente de profissão alguma de fé que a pessoa tenha, é fato que muitas e muitas vezes pessoas de intento maligno, de pensamentos malignos, se aproximam de pessoas boas com perguntas capciosas para começar um diálogo e a partir dali enredar a pessoa, enlaçar a pessoa no mal. Então, olha como é que Satanás começa. É verdade o que Deus disse? Deus disse assim? Claro, ele sabia que Deus não tinha dito isso. Ele sabia que existia sim uma regra, havia sim uma ordenança, uma lei, mas a lei era específica. Vocês só não podem comer de uma árvore. As outras estão liberadas. Está claro isso, irmãos? Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, se você puder, guarde esse verso. Ele é muito importante. O apóstolo Paulo diz: não vos enganeis. As más conversações, algumas versões hoje falam as más companhias, as más amizades, corrompem os bons costumes. É incrível como há pessoas que têm dificuldade de entender que numa relação de amizade você influencia e você também é influenciado. É impossível em qualquer relação humana não haver essa troca de influência. Você influencia e também é influenciado. Então, olha que coisa importante Paulo diz: não se engane. As más amizades, as más conversações, porque quando você tem amizade, você vai conversar com a pessoa, vai corromper os costumes bons, os bons costumes. Tá claro? Você conhece o Salmo 1, que também diz: bem-aventurado ou feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, a Bíblia é claríssima sobre isso. Você quer ser feliz? Meu irmão, sai de perto de gente ruim. Sai de perto de pessoas que só trazem má influência para a sua vida. Não significa se tornar prepotente, arrogante. Quando nós dizemos sai de perto, não significa não cumprimentar, não significa não trabalhar junto. O apóstolo Paulo também esclarece isso dizendo, se fosse assim, seria necessário sair do mundo, porque tem gente ruim em todo canto. Olha para o seu irmão aí e diga para essa pessoa bem sério, diga, até na igreja. Nos ajude a chegar na meta de alcançar 10 mil inscritos. Segue a gente aí, que já será bênção para nós e para muitos.